No Saber Direito desta semana, o curso é de Direito Penal. Você vai aprender o que são os crimes funcionais previstos no Código Penal: peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, dentre muitos outros. As aulas são com a professora Ana Maria Prates Barroso. Olá, bem-vindos ao Saber Direito. Estamos na nossa quinta e última aula. Nós estamos desde a primeira aula tratando de crimes funcionais. Eu sou Ana Maria Prates, professora, mestre e doutoranda em Direito Penal. Vamos só fazer uma retrospectiva das nossas aulas e do que a gente vai falar hoje, fazer um resumo do que a gente vai falar hoje. Nós estamos tratando de crimes funcionais, ou seja, são crimes praticados pelo servidor público contra a administração pública. Na primeira aula, nós fizemos considerações gerais, entramos numa perspectiva geral de quem são esses crimes, o que define servidor público, o que é servidor público para efeitos penais, falamos de concurso de pessoas, fizemos a diferença entre crimes funcionais próprios e impróprios, falamos dos efeitos da sentença penal quanto ao servidor público, quando ele é condenado, quando ele é absolvido. Fizemos uma diferença entre infrações administrativas e infrações penais. Na nossa segunda aula, nós entramos nos crimes específicos do Código Penal. Fomos do 312, que é do peculato, até o 317, que é corrupção. Falamos de todas as formas de peculato, corrupção, concussão, ou seja, todos os dispositivos 312 ou 317 do Código Penal nós abordamos na segunda aula. Na nossa terceira aula, demos continuidade aos crimes em espécie praticados pelo servidor público contra a administração pública e fomos do 318 ao 326. Falamos da 326, da facilitação de contrabando ou descaminho, abandono de cargo público, diversos crimes, ou seja, nós abordamos os crimes também do Código Penal. Segunda e terceira aula foram os crimes do Código Penal funcionais praticados pelo servidor público contra a administração pública. Na nossa quarta aula, trouxemos os crimes praticados por servidor público previstos em legislação especial, quais sejam a Lei de Crime Tributário, a Lei de Crime Ambiental e a Lei de Licitações. Trouxemos todos os crimes em que a lei exige que o sujeito ativo seja o servidor público. Falamos disso na nossa quarta aula. E na aula de hoje, que é a nossa quinta aula, nós vamos falar da Lei 13.868 de 2019. É a Lei de Abuso de Autoridade, que foi publicada em 2019, mas entrou em vigor em 2020. Esta lei revogou expressamente a lei anterior que se referia a abuso de autoridade. Então, hoje, nós vamos tratar, dentro de uma forma geral, né, desta lei, o que ela trouxe, dispositivos legais que, inclusive, podem interferir no Código Penal, e vamos trazer quais foram os crimes que essas condutas que a lei de abuso de autoridade, a 13.868, tipificou. Então, vamos lá. Bom, na nossa primeira aula, nós falamos a definição de servidor público para efeitos penais, o artigo 327 do Código Penal. Então, o artigo 327 do Código Penal, ele veio dizendo que servidor público não se restringe àquele conceito de servidor público do direito administrativo. É um conceito elástico, é um conceito que estende essa definição de servidor público para além do concursado, do remunerado, de tudo isso. Ou seja, na realidade, este servidor é um servidor que será considerado servidor público, mesmo que não seja remunerado, mesmo que não seja um servidor público que esteja a título definitivo, concursado. Ele será considerado servidor público. Nós temos repetido isso em todas as aulas, né? Pois é. A Lei 13.868, ela também foi muito repetitiva com essa definição do 327, que já era bem pacífica na doutrina e na jurisprudência. Mas justamente para evitar qualquer outra dúvida nesse sentido, que ela trouxe no seu artigo 2º, quem é esse servidor público? Vamos fazer a leitura do artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. Ela diz assim:
é sujeito ativo do crime de abuso de autoridade, qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF, dos municípios e do território, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou pessoas a ele equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Executivo, membros do Poder Judiciário, membros do Tribunal, dos tribunais ou conselhos de conta. Olha, ela trouxe um rol com 6 incisos exemplificativo. Ela diz, não se limitando a, ou seja, todos esses 6 são considerados servidores públicos para a lei de abuso de autoridade, mas não só estes. Ela deixou claro, qualquer agente público, servidor ou não. E ainda trouxe um parágrafo único, ainda repetitivo, mas para que deixasse claro. Reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. A lei é clara, ela é muito clara de quem é o sujeito ativo. Agente político, agente público, remunerado ou não, servidor ou não, não interessa o vínculo. Então, aquilo que nós falamos continua mais do que mantido com esse artigo 2º da Lei de Abuso de Autoridade. É abrangente, o conceito de servidor público, inclusive do artigo 2º, é muito mais extenso do que o artigo 327, parágrafo único do Código Penal, deixando claro que, para efeitos penais, o servidor público não é limitado, não é um conceito limitado, e sim um conceito amplo, abrangendo todos os agentes públicos que estejam no serviço público. Bom, quando nós falamos nos crimes praticados, nós temos algumas espécies de crimes que nós dividimos quanto ao titular da ação, quanto a quem entra com a ação. Então, nós temos aqueles crimes que nós chamamos de crimes de ação penal privada, em que a vítima entra com uma petição chamada queixa e ela provoca o judiciário para punir esse infrator. Nós temos o crime de ação penal pública, em quem é o titular da ação é o Ministério Público. É o Ministério Público que entra com a ação para processar o sujeito que provavelmente tenha praticado o crime. E essa ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada à representação. Ação penal pública condicionada, o Ministério Público, o representante do Ministério Público entra com a ação, mas ele depende da vítima fazer uma representação no prazo de 6 meses. Ação penal pública incondicionada, o Ministério Público entra com a ação sem qualquer condição. Ele é o titular da ação penal. Como regra, os crimes previstos na legislação penal, seja no Código Penal, leis especiais, são crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, são crimes em que o Ministério Público assume a titularidade da ação, ele é o autor da ação e ele entra com a ação para poder condenar, para poder processar o possível, autor do crime. Quando a lei não traz nenhuma previsão, os crimes são de ação penal pública, mas nada impede que venha um dispositivo dizendo este crime depende de representação, ou seja, a vítima vai ter que fazer uma representação para que o Ministério Público entre com a ação. Ou a lei diz, este crime procede-se mediante queixa. A vítima não vai atrás do Ministério Público, ela mesma entra com a ação e não o Ministério Público. Contudo, nos crimes de ação penal pública incondicionada, existe uma situação que, se o Ministério Público não entra com a ação penal pública no prazo de 6 meses, a vítima pode entrar com o que se chama de ação penal privada subsidiária da pública. A lei dá essa alternativa para a vítima. O Ministério Público, houve um fato criminoso, o Ministério Público nada fez no prazo de 6 meses. A vítima mesmo entra com a ação. Por que eu estou dizendo isso? Ora, isso já é algo consagrado no Código de Processo Penal.
Contudo, o legislador deixou claro que os crimes referentes à lei de abuso de autoridade são crimes que, na realidade, se procedem mediante ação penal pública incondicionada. É o Ministério Público que vai se valer da ação penal pública, é ele que vai processar, né, o suposto autor do delito. E repetindo o que já diz o Código de Processo Penal, também diz o seguinte: caso o Ministério Público não entre com a ação penal, a vítima tem um prazo de 6 meses para entrar com a ação penal privada subsidiária. O MP tem prazo para dar entrada nessa ação penal? Não, ele não tem prazo. Evidente que, óbvio, né, que com o passar do tempo, as provas vão se perdendo, a dificuldade nas investigações vai aumentando. Então, quanto mais cedo se propõe a ação, maiores as chances de elucidar o ocorrido. Ana, o MP não entrou com a ação, esperou 6 meses, a vítima não entrou com a ação penal privada. Pode o Ministério Público, depois disso, continuar entrando com a ação pública? Pode, nada muda. Então, a lei de crimes de abuso de autoridade, ou seja, a lei 13.866, já veio repetindo o que vinha previsto no Código de Processo Penal. O que é isso? Caso o Ministério Público não entre com ação penal pública, porque são crimes de ação penal pública incondicionada, independem de representação, a vítima pode se valer da ação penal privada, subsidiária da pública. Na realidade, o dispositivo legal, ele veio apenas afirmar, né, um prazo que você teria já constante no Código de Processo Penal. Uma outra questão interessante que nós temos na lei de abuso de autoridade é quando ela trata dos efeitos da condenação lá no seu artigo 4º. Nós já tínhamos visto lá no artigo 92 do Código Penal que quanto ao servidor público, a condenação pode gerar como efeito a perda de cargo público. Então, no Código Penal, nos crimes praticados por servidores públicos, crimes do Código Penal, quais são as consequências quanto ao cargo público? 1. Se o servidor é condenado por um crime comum, nenhum desses crimes que nós estudamos nessas aulas, por exemplo, um estupro, um homicídio, uma lesão corporal, um roubo, um furto, nenhum desses crimes nós estudamos. Um crime comum, com pena superior a 4 anos, ele pode perder o cargo público na sentença. Segunda hipótese, se o servidor público é condenado por um crime em que a pena seja superior a 1 ano e um crime contra a administração pública com pena superior a 1 ano, então, na realidade, ele também pode perder o cargo público na sentença. Nós deixamos claro que essa perda do cargo público, que essa perda da função pública, ela depende de motivação e justificativa do juiz. Se o juiz nada disser na sentença, mantém-se o cargo público, pelo menos em razão de ação penal. Bom, esses são os requisitos 92 do Código Penal que trazem os efeitos da sentença penal condenatória. O artigo 4º da Lei de Abuso de Autoridade, ele traz efeitos também similares, mas com requisitos diferentes. Primeiro efeito que ele traz é a obrigação de tornar certa o dano pelo crime causado. Ainda diz assim, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por eles sofridos. Aqui também nós não temos nenhuma novidade referente ao que nós já tínhamos. O 387 do Código de Processo Penal já deixava isso claro, que o juiz já fixava na sentença esse dano. Ele já trazia na sentença essa possibilidade de reparação de dano para os crimes que já existiam. Quanto à perda de cargo público, de função ou de mandato, a lei veio dizendo o seguinte: pode sim ocorrer a perda do cargo público, mandato ou função, se já houver a reincidência específica do servidor público e desde que motivada ou justificada pelo magistrado. Então, vamos parar aqui um pouquinho. O que é reincidência específica?
Reincidência específica é quando a pessoa já foi condenada com trânsito em julgado por aquele mesmo crime anteriormente. Então, vamos supor, se o agente público foi condenado por um furto, mas não foi demitido quando do furto, e agora vem a ser condenado por um abuso de autoridade, isso é reincidência específica? Não. O agente público já foi condenado por um crime de abuso de autoridade, com trânsito em julgado. Agora foi condenado novamente com trânsito, foi condenado novamente. É reincidência específica? É reincidência específica. Então, nesta hipótese do agente já ter sido condenado por um outro crime de abuso de autoridade, o juiz pode, não é efeito automático, decretar a perda do cargo público ou a inabilitação de exercício do cargo, mandato, função pública na sentença. Lembrando, tanto aqui quanto no Código Penal, os efeitos não são automáticos, são efeitos que dependem da decretação em sentença. Relembrando também que os requisitos são diversos. Lá na lei, no Código Penal, a perda do cargo público se dá em razão do tanto da pena. Pena superior a 1 ano para crimes praticados contra a administração pública e pena superior a 4 anos para crimes comuns. Aqui não. Aqui independe da quantidade da pena. A perda de cargo público ou a própria suspensão ou inabilitação, essa suspensão aí vai se dar pelo prazo de 1 a 5 anos, ela somente ocorrerá na hipótese de reincidência específica. Nas duas hipóteses, depende de fundamentação do magistrado. Não é automático. O juiz tem que dizer o porquê daquela pessoa estar perdendo o cargo público. E aqui a gente repete o que a gente disse na primeira aula. O fato dele ser condenado, tanto na lei de abuso de autoridade, quanto por um daqueles crimes que nós vimos no decorrer das aulas passadas do Código Penal, e não perder o cargo público em razão da sentença penal, não significa que ele não venha a ter um processo administrativo disciplinar por uma infração disciplinar em que a sua conduta será analisada para ver se caracteriza uma infração administrativa. Aí já não diz respeito a crime. Essa infração administrativa, ela vai de acordo com a lei que rege o servidor público, como, por exemplo, a Lei 8.112, e será aplicada após o devido procedimento legal, obedecido o contraditório, caso haja demissão por se entender por infração administrativa. Aqui nós estamos falando da perda de cargo público, nós estamos repetindo a perda de cargo público em decorrência de ação penal. Em decorrência de ação penal. Não é a perda de cargo público em decorrência de ação administrativa. Né? A perda de cargo público não se dá só por ação penal. Você tem servidores que perdem cargo público em razão de um procedimento administrativo que não se caracterizou crime. Isso é algo que pode acontecer, ok? Bom, uma outra questão referente às penas na lei de abuso de autoridade foram as penas restritivas de direito que a lei trouxe. Então, o artigo 6º veio dizendo assim, artigo 5º veio assim dizendo: as penas restritivas de direito substitutivas das penas privativas de liberdade previstas nessa lei são: 1. Prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, já existia no Código Penal. 2. Suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direito podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Então, o artigo 5º, ele veio trazendo uma modalidade interessante, que é a suspensão, né, do exercício do mandato, do cargo ou da função pelo período de 1 a 6 meses, sem o recebimento dos vencimentos. Então, a lei veio contemplando isso, dizendo que a prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas pode ser cumulada com esta suspensão. Então, aqui é uma inovação que nós viemos com a lei de abuso de autoridade. Uma outra questão
que a lei veio já enfatizando que é algo que já existia no direito penal, que é algo assim, que não há dúvidas quanto a esse posicionamento, é que as responsabilidades civil, administrativa e penais são diversas. Então, a lei veio deixando claro que as penas previstas nesta lei, que é na Lei de Abuso de Autoridade, serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil e ou administrativa. Então, vamos lá. Eu hoje tenho um agente público que pratica um abuso de autoridade contra uma determinada pessoa. É punido penalmente. Teve a punição penal. Mesmo assim, a pessoa pode pedir uma indenização contra o agente público, a vítima? Pode. Ela pode pedir uma indenização. Mesmo assim, esse agente público corre o risco de sofrer um processo administrativo disciplinar e ser punido? Pode. Mesmo assim, esse agente público, se estiver dentro dos requisitos legais da ação, pode sofrer uma improbidade administrativa? Pode. Então, a lei, na realidade, é clara que responsabilidade civil, responsabilidade penal e responsabilidade administrativa são diversas. E ainda indo mais, dizendo que se a notícia do crime previsto nesta lei, que descreve alguma falta funcional, alguma infração administrativa disciplinar, deve ser encaminhada à autoridade competente do órgão administrativo. Então, vamos supor aqui que houve um abuso de autoridade por um agente público, foi comunicado à autoridade competente, que, no caso, o MP, resolve propor uma ação penal pública, né, como nós dizemos, uma ação penal pública incondicional. O MP, ao perceber que aquela notícia daquele crime também gera uma infração funcional, o MP deve encaminhar isso para que as autoridades competentes, na realidade, elas possam tomar providência. Aí vamos fazer a leitura de um dispositivo do que eu estou dizendo aqui. Artigo 7º da Lei de Abuso de Autoridade. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando essas questões já tenham sido decididas no juízo criminal. Aí vamos no 8º, eu volto para explicar. Faz coisa julgada no âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Vamos parar um pouquinho aqui. Lá na primeira aula, nós chegamos a entrar nesse assunto quando nós falamos que a responsabilidade penal independe, a responsabilidade administrativa e civil independe da responsabilidade penal. Nós chegamos a falar disso. Bom, só que tem duas situações no direito penal que, quando elas já foram decididas no direito penal, elas vão gerar consequência no administrativo e civil. Há duas situações de que, quando o réu é absolvido no juízo penal pelo artigo 386, porque se entendeu que ele não era mesmo o autor do fato, aquele agente público não foi ele, não é quando há dúvidas, é quando se tem certeza de que ele não praticou o fato. E também, quando se diz que não teve o crime, que aquele fato não existiu, nestas duas hipóteses ele não vai poder ser processado administrativa nem civilmente. Então vamos voltar. O que eu disse? O sujeito é absolvido lá no juízo penal. Qual é a regra? Ele pode ser processado administrativa e civilmente. A regra é essa. O sujeito foi absolvido no direito penal por por certeza de que não era o autor e por certeza de que o crime, aquele fato nunca existiu. Ele não vai poder ser processado no juízo civil e no juízo administrativo. Nós vamos dizer, a regra é a absolvição no direito penal, no âmbito penal, não gera consequências no administrativo e no civil, salvo quando a absolvição no juízo penal foi decorrente de inexistência de fato ou de inexistência de autoria. Nesta hipótese, ele não pode ter nenhuma consequência referente a este fato no juízo civil nem no juízo penal.
Ou seja, nestas duas hipóteses, ele não pode ter uma indenização contra ele não pode ter um processo administrativo disciplinar para perda de cargo público. O artigo 7º da Lei de Abuso de Autoridade já vem reafirmando o que já existia em outros dispositivos legais. O interessante aqui é que vem dizendo assim, é que ele acrescentou algo mais. Faz coisa julgada em âmbito penal, assim como administrativo disciplinar, a sentença penal reconhecer ter o fato sido praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Essas 4 hipóteses aqui são estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, são hipóteses, na realidade, que retiram a antijuridicidade. Lembra disso? Eu pratiquei um crime, eu pratiquei um fato ilícito, mas pratiquei em legítima defesa. Então, ele deixa de ser antijurídico. Nestas hipóteses, eu sou absolvido em razão da ausência de ilicitude, ou seja, a lei diz que tais fatos poderiam ter ocorrido, não é que poderiam, mas há uma justificativa. A lei diz que tais situações, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, são situações que justificam a prática daquele fato. Então, nestas hipóteses também, isso não poderá ser discutido no juízo cível e nem no processo administrativo disciplinar. São fatos que a lei diz, olha, houve a situação, mas está justificada. Então, vamos aqui voltar. A lei diz, então, como regra, a condenação penal, a absolvição penal, não afeta a área civil e administrativa. Pelo artigo 7º da Lei de Abuso de Autoridade, excepciona isso, ou seja, afetará quando tiver a inexistência do fato, quando tiver a certeza de não ser o autor e, por último, quando o ato tiver sido praticado mediante aquelas justificativas, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa e exercício regular do direito. Então, nessas 3 situações que nós falamos aqui, caso tenha sido absolvido no juízo penal, não pode fazer mais nada no juízo civil administrativo. Retirando as hipóteses daqui, caso tenha sido absolvido no juízo penal, não afeta o juízo civil administrativo, sendo que pode sim ter relação no juízo civil e administrativo. Bom, a Lei de Abuso de Autoridade, ela trouxe diversos crimes. Ela trouxe um rol ali que vai desde o artigo 9º, isso até o artigo 38 de crimes. Alguns foram vetados, então nós temos aqui talvez uns 25 artigos contemplando os crimes em espécie. Agora, o que é interessante, que é como nós vamos trabalhar agora aqui, é que esses artigos, esses crimes são divididos em 2 penas. Ela só trouxe 2 penas. A primeira pena são os crimes punidos com detenção, que varia de 1 a 4 anos, e o outro são os crimes punidos com detenção de 6 meses a 2 anos. Então, já tem na tua mente. O crime de abuso de autoridades foi praticado, ou a pena dele é de 1 a 4 anos, ou a pena dele é de 6 meses a 2 anos. Não existe outra pena que não seja nenhuma dessas. Então, eu tenho um rol de crimes com a pena de 1 a 4 anos e um rol de crimes com a pena de 6 meses a 2 anos. Então, na realidade, eu vou ter aqui, ou são crimes que foram praticados com pena de 1 a 4 anos, ou são crimes que foram praticados com pena de 6 meses a 2 anos. Quanto aos crimes punidos com pena de detenção de 1 a 4 anos, aos crimes punidos com pena de detenção de 1 a 4 anos, nós temos alguns que são considerados crimes de abuso de autoridade. É interessante notar, antes da gente adentrar aqui nos crimes, que a lei de abuso de autoridade, na realidade, ela traz muitos crimes referentes à questão penal, prisão, busca e apreensão, não acesso ao preso. Então, é uma lei que, na realidade, ela vem caracterizar essa transparência das investigações policiais como um todo. Mas não só isso. Há também outras condutas típicas que, na realidade, interferem
também outros procedimentos administrativos que não só os penais. Bom, o primeiro, com pena de detenção de 1 a 4 anos, é crime, com detenção de 1 a 4 anos, decretar a prisão fora das hipóteses legais. Então, a lei contempla quais são as hipóteses em que a prisão deve ser decretada. Então, se essa prisão é decretada fora das hipóteses legais, ou se deixou de relaxar a prisão na hipótese em que deveria ter sido relaxada, não concedeu habeas corpus quando deveria ter sido concedido, deixou de substituir as medidas, ou seja, coercitivas por medidas cautelares mais brandas. Todas essas hipóteses em que o preso foi mantido em situação irregular, poderia ter sido solto, em que poderia ter sido substituído aquela medida por uma medida mais branda, configura crime de abuso de autoridade com pena de 1 a 4 anos. Se também ocorre a condução coercitiva sem prévia intimação, ou seja, você intima para que a pessoa compareça, ela não vai, é regular a condução coercitiva. Mas se já vai direto para a condução coercitiva, sem intimar anteriormente, é crime também. Outra coisa que é crime, constranger pessoa detida a se exibir para curiosidade pública. Isso é uma situação que ocorria, né? A pessoa é presa e deixa a pessoa ali para que ela possa ser filmada, fotografada e as pessoas ali vendo aquilo, né? Ainda mais nessa era da tecnologia, isso é muito comum, a divulgação imediata. Aí você submete o preso a uma situação vexatória. É crime com pena de 1 a 4 anos. Uma outra pessoa, outro fato, constranger a depor pessoa que tem dever funcional de sigilo. Há profissões em que você guarda o dever funcional. Então, essa pessoa é constrangida mediante ameaça, né? Um médico, olha, se não depor, vai acontecer isso. Esse constrangimento que gera na pessoa é crime. Lembrando aqui, basta o constrangimento, a pessoa depondo ou não, se ela já foi constrangida a depor sobre algo que ela deveria guardar sigilo, ela tem um dever funcional, caracteriza crime. Quando a pessoa é presa, ela é enviada às autoridades competentes. Se, porventura, há um retardo, impedimento de envio dessa pessoa às autoridades competentes, também vai caracterizar crime. Outra coisa que caracteriza crime de pena de 1 a 4 anos, quando você mantém presos dos sexos diferentes juntos, no mesmo local condicionado, seja homens e mulheres, ou quando você também mantém crianças e ou adolescentes em cela com os maiores. Isso está lá no artigo 21 da Lei de Abuso de Autoridade, crime de 1 a 4 anos. A invasão também a imóvel público sem autorização judicial, bem como o cumprimento de mandado judicial no período noturno, que é aquele de 21 horas às 5 da manhã, é crime. Nada impede que haja o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Contudo, este mandado tem que ser cumprido das 5 da manhã até as 21 horas. Se esse mandado vier a ser cumprido de 21 às 5 da manhã, caracteriza crime. Entrar no imóvel para fazer busca e apreensão sem que haja uma autorização judicial, caracteriza crime. Se porventura o agente público comete fraude na investigação ou no processo para que ele isente a responsabilidade dele, é crime também. E tem uma situação interessante que a lei trouxe. Quando, porventura, constrange um hospital, o servidor do hospital, a admitir paciente que já veio a óbito, justamente para que haja fraude do horário da morte. Então, por exemplo, a pessoa já havia falecido em tal momento, mas para que queira alterar esse horário da morte dessa vítima, né, justamente para esconder alguma responsabilidade, comete-se uma fraude, uma coerção para que o hospital admita essa pessoa que já estava falecida quando da chegada no hospital. Obtenção de prova ilícita, além da consequência da nulidade, ela é crime também, ela é considerada crime. Outra coisa,
quando se divulga investigações referentes, gravações referentes ao investigado, expondo a intimidade e ofendendo a honra dele. Aqueles vazamentos de informações que nós temos, em que você acaba expondo várias intimidades do investigado que nem tem relação com a investigação, caracteriza crime. Quando você inicia uma investigação, um procedimento sem justa causa, não tem elementos para iniciar uma investigação. Não há elementos para isso. Mesmo assim, inicia-se a investigação. Caracteriza crime. E mais um crime com pena de 1 a 4 anos, quando é decretada a indisponibilidade de bens em valor superior à satisfação da dívida. Então, por exemplo, isso ocorre na área penal, muito comum, em que você entende que o prejuízo gerado foi de tanto e decreta-se a indisponibilidade dos bens. Quando esse valor é exorbitante, quando esse valor extrapola esse quanto indenizatório, considera-se crime. Essas condutas que nós trouxemos aqui foram algumas condutas que vieram contempladas na Lei de Abuso de Autoridade com pena de 1 a 4 anos. Mas como nós falamos, não apenas essas condutas são típicas. Nós temos condutas também com pena de 6 meses a 2 anos, que também vieram contempladas na Lei de Abuso de Autoridade. Uma delas, quando deixa de comunicar ao juiz a prisão em flagrante ou temporária. Prendeu, imediatamente isso tem que ser comunicado ao juiz. Então não ocorre essa comunicação imediata. Quando diz imediata, é no mesmo momento, prende e já faz a comunicação. Quando não comunica à família do preso que ele está detido. O preso foi detido e não comunica à família dele que ele foi detido. Aquele preso que ninguém sabe onde está, que a família não tem a menor noção, é crime também. Quando vai se prender alguém e deixa de se identificar, sou fulano, agente público, ou se identifica falsamente, é crime com pena de 6 meses a 2 anos de prisão. Quando o preso é interrogado no horário noturno, salvo flagrante. No caso do flagrante, evidente, prendeu-se a pessoa à noite, ela é interrogada imediatamente. Agora, não há necessidade de interrogatório à noite, a não ser que o investigado autorize. Nesta hipótese, sim, mas resolve-se interrogar o investigado no horário noturno. Ressalvadas essas hipóteses, caracteriza crime. Quando há o impedimento da entrevista pessoal reservada do preso com o seu defensor. Na realidade, o direito do preso conversar com seu defensor é um direito constitucional. Então, quando há um impedimento dessa entrevista, desse contato do preso com o seu defensor, de uma entrevista pessoal reservada, é crime. Quando instaura um procedimento sem que haja qualquer indício de ilícito funcional ou infração administrativa. Abre-se um processo administrativo disciplinar contra o servidor só para perseguir. Não há o menor indício de que ele cometeu uma infração. É crime de abuso de autoridade. Quando presta informação falsa, prolonga injustificadamente a investigação já acabou e mesmo assim fica prolongando, demora uma investigação justamente para gerar aquele sofrimento na pessoa, é crime também. Quando a pessoa quer ter acesso à investigação e não consegue, você nega acesso da pessoa à investigação, detenção de 6 meses a 2 anos. Quando o agente público exige informação ou cumprimento de obrigação sem amparo legal. Ele te exige uma informação e não tem investigação aberta, não tem amparo para aquilo. Isso é abuso de autoridade. Quando o agente público demora meses na análise do processo injustificadamente, não analisa o processo gerando prejuízo. Detenção de 6 meses a 2 anos. E o artigo 38, ele diz que também é crime de abuso de autoridade quando o agente já antecipa as informações, atribuindo culpa ao investigado antes de formalizada a acusação. Isso ocorre em investigação policial, em que ainda está em fase de investigação, nem foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público e já vai se atribuindo culpa à pessoa que foi presa, dizendo, foi ele que fez, é o culpado. É crime também.
a gente consegue perceber, por essas condutas que a gente disse agora, que a lei de abuso de autoridade veio uma lei abrangendo diversas condutas não abrangidas anteriormente. Agora, é interessante que quando a gente tinha estudado lá na nossa segunda aula, terceira aula, a gente falou do exercício arbitrário das próprias razões. Eles não estão aqui. Ora, a maioria dessas condutas já prevê uma espécie de exercício arbitrário das próprias razões. Então, na realidade, nós, em se entendendo que o 328 continua em vigor, 322, desculpa, do Código Penal continua em vigor, ele somente será aplicado caso não incida em nenhuma das hipóteses previstas na Lei de Abuso de Autoridade. Apesar de que há uma polêmica de que o 322 teria sido revogado tacitamente pela Lei de Abuso de Autoridade. Vamos responder algumas questões e fazer um resumo da aula? Vamos lá? Quanto ao sujeito ativo da lei de abuso de autoridade, ou seja, aquele sujeito que pratica o crime, letra A, agentes políticos não estão enquadrados, estão sim. Agentes políticos podem ser sujeito ativo da lei de abuso de autoridade, de acordo com o artigo 50, artigo 2º da lei. Servidores militares não responderão por crimes de abuso de autoridade. A lei foi clara, dizendo que servidores militares também responderão pelo crime de abuso de autoridade. Só é considerado sujeito ativo servidor público remunerado. Estamos falando isso desde a nossa primeira aula. A remuneração ou não do servidor público é irrelevante. Sendo remunerado ou não, ele pode ser considerado sujeito ativo para efeitos de abuso de autoridade. Membros do Ministério Público e do Poder Judiciário são considerados agentes públicos. Isso mesmo, alternativa correta, alternativa D. Aqui, todos esses que estão aqui nessa alternativa são considerados sujeitos ativos. Então, agente político é, servidor militar é, servidor público remunerado é, membro do MP e do Poder Judiciário também são. Então, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Vamos para o próximo? A Lei de Abuso de Autoridade dispõe que as penas nela previstas serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Isso mesmo. Nós lemos até o dispositivo legal que diz que, independente de ser condenado ou absolvido no âmbito penal, serão aplicadas as medidas administrativas e cíveis cabíveis. Isso mesmo. Dispõe que divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas configura abuso de autoridade. Não. Não pode configurar. Porque, na realidade, por mais que a lei venha para punir, ela vem para punir o abuso. Ela não vem para punir interpretações divergentes. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo quanto à questão do valor. O juiz entende que o valor do prejuízo que ele deveria apreender, né, dos bens da pessoa para que possa resguardar um futuro pagamento seja de tanto. Mas depois entende-se que o valor não era de tanto, que a interpretação que se deu em razão de um dispositivo legal não era aquele valor. Não caracteriza abuso de autoridade. É por isso que as decisões fundamentadas, além delas serem uma transparência também para a parte que sofre as decisões, ela, na realidade, ela protege também um agente público. Então, para que ele não corra risco amanhã de dizer, não, essa decisão foi sem fundamento. Não, eu fundamentei na lei. Se houve uma divergência de interpretação em referente àquela lei, eu não posso ser punido, isso não pode caracterizar crime de abuso de autoridade. Então, a alternativa B é incorreta. Não, dispõe divergência na interpretação da lei ou na avaliação, fatos e provas configura abuso de autoridade. Não configura. Então, a B é incorreta. Determina a perda do cargo público de forma automática. Lembra que nós falamos aqui? A perda de cargo público para crimes praticados pela lei de abuso de autoridade, ela somente ocorrerá quando houver reincidência específica, ou seja, a pessoa já tiver sido condenada anteriormente por um crime de abuso de autoridade e desde que haja expressa disposição nesse sentido, desde que o juiz justifique, motive, não há perda automática de cargo público na lei de abuso de autoridade. E estabelece que os crimes dela recorrentes são de ação penal pública condicionada à representação.
também é falsa. Lembra que nós falamos? Os crimes da lei de abuso de autoridade são crimes de ação penal pública incondicionada. Independe de representação. O que a lei permite é que a vítima entre com o que a gente chama de queixa subsidiária, ou seja, de ação penal privada subsidiária da pública. Mas são crimes de ação penal pública incondicionada à representação. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A. Isso mesmo. A lei de abuso de autoridade dispõe que as penas nela previstas serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. Letra B, não é crime quando há divergência. Letra C, não há perda automática. E letra D, não é pública condicionada à representação. É de ação penal pública incondicionada. Vamos para o nosso próximo quiz? Vamos lá? Não é crime de abuso de autoridade decretar medida de privação da liberdade manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Nós vimos que caracteriza crime, sim, de abuso de autoridade. Praticar violência no exercício de função a pretexto de exercê-la. Lembra que aqui nós falamos que isso aqui não está na lei de abuso de autoridade, está no artigo 322 do Código Penal, que é a violência arbitrária. Nós até falamos, não está no abuso, então não é crime de abuso de autoridade, é chamado de violência arbitrária, né? Letra C, deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo penal. Não é crime, é crime de abuso de autoridade. Negar ao interessado acesso aos autos de investigação preliminar. É crime de abuso de autoridade. Então, as letras A, C e D caracterizam crime de abuso de autoridade, sendo que a letra B não caracteriza crime de abuso de autoridade. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Alternativa B. Bom, na aula de hoje, nós finalizamos discutindo a lei, né, de abuso de autoridade. Repetindo, nós estamos já no curso de 5 aulas e que nós começamos a primeira aula dando uma visão geral de são esses crimes praticados por servidor público. Aula 2 e 3, crimes praticados por servidor público no Código Penal. Aula 4, crimes praticados por servidor público na Lei de Licitações, na Lei de Crime Tributário e na Lei de Crimes Ambientais. E na aula de hoje, crimes praticados por servidor público na Lei de Abuso de Autoridade. Vamos fazer um resumo de que nós vimos hoje. Nós vimos hoje que a Lei de Abuso de Autoridade amplia, quer dizer, deixa claro que o servidor público, o agente público, não é aquele que é só remunerado, são considerados para fins da Lei de Abuso de Autoridade o militar, o servidor do judiciário, do legislativo, do executivo, remunerado ou não, sendo transitória ou definitivo, concursado ou não, autarquia, administração pública direta ou indireta é considerado servidor público, agente público para efeitos legais. Vimos também que os crimes de ação penal pública, que os crimes da lei de abuso de autoridade são crimes de ação penal pública incondicionada, em que o titular da ação é o representante do Ministério Público, que independe de representação, independe de qualquer provocação da vítima. O Ministério Público, tendo ciência e elementos, oferece a denúncia. Contudo, se não o fizer, a vítima tem um prazo de 6 meses para o que se chama entrar com ação penal privada subsidiária da pública, o que não retira a possibilidade do MP também, se a vítima oferecer essa queixa, do MP aditar, do MP emendar, do MP participar e até mesmo assumir também a titularidade. Vimos também que são efeitos da condenação a reparação de dano, né, que o juiz repara o dano, e também pode ocorrer a perda ou suspensão do cargo ou da função. Essa suspensão pode ser pelo período de 1 a 5 anos, mas deixamos claro que essa perda do cargo público, ou essa suspensão, ela somente ocorrerá desde que seja motivada e justificada em sentença. Ou seja, não pode ser de forma automática. E para a lei de abuso de autoridade, somente ocorrerá no caso de reincidência específica.
ou seja, de já ter sido condenado anteriormente com trânsito em julgado por um crime da lei de abuso de autoridade. Fizemos a diferença entre, na realidade, o artigo 4º da lei de abuso de autoridade e o artigo 92 do Código Penal, deixando claro que, nas duas hipóteses, a perda do cargo público ela tem que ser motivada. Na hipótese do artigo 92, prazo tem que ser crime funcional praticado por servidor público com pena superior a 1 ano ou crime com pena superior a 4 anos, desde que seja comum. Na lei de abuso de autoridade, não se trabalha com um mínimo de pena para que possa determinar a perda do cargo público. Mas nas duas situações não ocorre de forma automática, né? Vimos também que há medidas restritivas de direito que foram impostas pela lei de abuso de autoridade, sendo que uma delas é a prestação de serviço à comunidade e a outra pode ser a suspensão do exercício do cargo ou da função por período de 1 a 6 meses sem remuneração. E nada impede que isso seja acumulado ou alternado. Também vimos a questão da responsabilidade penal, civil e administrativa, que são independentes. Então, se foi absolvido aqui no juízo penal, isso não gera nenhuma consequência no juízo civil e administrativo. A pessoa pode continuar sendo punida civil e administrativamente. Contudo, há situações que a absolvição no juízo penal gera consequências no juízo civil e administrativo. Quando é absolvido por inexistência de fato, quando é absolvido por certeza de que não era o autor e quando é absolvido porque praticou o crime em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Essas são as 3 exceções, né? A inexistência do fato, negativa de autoria e uma das justificativas do Código Penal. Nessas hipóteses, se é absolvido, isso não gera consequência no juízo administrativo e no juízo penal. Então, a regra é essa. E, por último, vimos que a lei de abuso de autoridade, ela traz diversos tipos penais que variam do 9º ao 38º da lei de abuso de autoridade, sendo que as penas variam. São 2 blocos de crimes que a gente pode dizer. Aqueles em que as penas vão de detenção de 1 a 4 anos e aquele em que as penas vão de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, a gente consegue perceber que a lei ela dividiu isso tudo, né, nesses 2 blocos. Bom, nós chegamos aqui ao fim da nossa 5ª aula, né? É um curso que veio desde a primeira aula falando de crimes funcionais e a gente, só para relembrar, na primeira aula a gente tratou de uma visão geral dos crimes funcionais, na segunda e na terceira aula nós trabalhamos os crimes funcionais em espécie previstos no Código Penal. Na aula 4, nós tratamos desses crimes praticados por servidor público em legislações específicas, que no caso foi a Lei de Crime Ambiental, Lei de Crime Tributário e Lei de Licitação. E a nossa 5ª aula, que é a aula de hoje, nós tratamos da Lei de Abuso de Autoridade, que ela dispõe sobre os crimes praticados pelo servidor público. A Lei de Abuso de Autoridade, publicada no ano de 2019, entrada em vigor em 2020. Agradeço muito a participação de vocês. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.